Bom, boa noite. Estamos iniciando aí mais um estudo do Evangelho de Mateus, do livro de Mateus, né? Aí nós estamos hoje gravando o nosso primeiro episódio aqui em Uberaba, mas já deve ser uma publicação mais adiantada. Mas estamos no início do ano, né? Então, esses primeiros miudinhos, esses primeiros episódios de início de ano, eles são importantíssimos, porque eles vão dar a diretividade, né? Vão dar o rumo para a nossa atividade ao longo do ano inteiro. E, sobretudo, o lastro, né? Base espiritual para qualquer esforço que a gente venha fazer ao longo do ano, no sentido de ser melhor, né? Porque esse é o sentido de tudo. É por isso que a gente está estudando. Não existe outra razão para isso que a gente está fazendo que não seja a de melhorar o nosso temperamento na convivência com o outro, né? As dificuldades, elas virão, dificuldade financeira, problema de saúde, né? Isso tudo é fator externo, é circunstância. Agora, o que a gente pode determinar, o que a gente tem controle em nossas mãos é como a gente vai reagir a isso tudo. E principalmente como que a gente vai reagir às provocações, aos convites ao duelo, né? As implicâncias que se dão no nosso dia a dia com as pessoas, com o familiar, com o companheiro de profissão, tá bom? A gente estuda para isso, para se preparar para esses embates, né? Para essas lutas, ok? Bom, hoje nós damos continuidade ao estudo de Mateus, ainda no capítulo 13, né? Naquela passagem que Jesus explica, comenta, esclarece, elucida a parábola do joio e do trigo, né? Ou do joio no campo, né? Dependendo da tradução, vai mudar o título. E aí nós estamos naquele momento em que o evangelista descreve que Jesus iria começar essa explicação. Então ele diz assim, no versículo 36, que é o versículo que nós vamos estudar hoje. Então, deixando as turbas, veio para casa. E aproximando-se dele, os seus discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. Explica-nos a parábola do joio do campo. Então, Jesus, ele se afasta do contato com a multidão. No primeiro momento, ele estava falando para a multidão. As parábolas todas ele conta para a multidão. O evangelista, inclusive, abre essa passagem dizendo isso, né? Dizendo justamente que Jesus falava às multidões por parábolas. Nós até citamos a semana passada o Salmo 78, né? Que é aquele salmo que Jesus, que o evangelista menciona, cita, para dizer que Jesus falava para a multidão através de parábolas. Mas aí ele deixa a multidão e vai para casa, né? Possivelmente aqui a casa que o evangelista se refere é a casa de Pedro, em Cafarnaum. E ali dentro da casa de Pedro, ele fica a sós com seus discípulos, com seus 12 discípulos diretos, né? Os seus 2 primeiros discípulos diretos. E aí com os discípulos a história é outra. O que acontece ali, né? Seus discípulos disseram... Perdão, voltando um pouquinho antes, né? E aproximando-se dele, os seus discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. Então, os discípulos dele viram para ele e falaram assim: explica para a gente essa parábola que você acabou de contar do joio do campo. Esse é o versículo que nós vamos estudar hoje. Que palavra nós vamos colocar em destaque aqui? Explica-nos. Por quê? Porque é a vontade de saber, né? É o anseio de aprender, é o gosto pelo aprendizado, o entusiasmo com o ensinamento, né? O ímpeto por obter entendimento, sabedoria, lucidez. Ali, com esse pedido, eles demonstram que eram discípulos. Porque o que aconteceu? Quando Jesus conta a parábola, ninguém na multidão, pelo menos isso não é relatado pelo evangelista,
Ninguém na multidão levanta a mão e fala: a senhora explica pra gente essa parábola que o senhor contou? É relatado isso no que a gente viu antes? Não. Ele conta a parábola para a multidão, mas a multidão não está interessada em entender. Essa é a questão. A multidão não quer entender. Sabe por que a multidão não quer entender? Porque quando você entende, você se vê constrangido a mudar, a se modificar, a se transformar. Então, a multidão não quer entendimento. Ela quer, sim, entretenimento. E a palavra bela, a palavra bendita, a palavra bem falada, a palavra bem organizada, bem discursada, ela entretém, ela diverte, ela ajuda a passar o tempo. Grande parte do movimento espírita, e eu vou falar sempre do movimento espírita, eu não tenho porquê fazer menção ao movimento católico, fazer menção ao movimento protestante, porque eu não estou neles. Eu não frequento as igrejas católicas, as igrejas protestantes. Eu não frequento um templo budista. Admiro demais, mas não frequento. Eu frequento centro espírita. Eu convivo com espíritas. Eu gravo esses episódios, né, comentando o evangelho à luz da doutrina espírita. Então a minha palavra, ela tem endereço. Meu destinatário é o movimento espírita. E por isso eu afirmo, grande parte do movimento espírita vê nas atividades do movimento espírita mero entretenimento. A multidão cercava Jesus para se entreter. Imagina que o maior orador de todos os tempos. Vocês imaginem se é bom ouvir o Haroldo Dutra, o Rossandro, o Alberto Almeida. É bom ouvir esse pessoal, eles falam bem demais. É gostoso ouvir. Vocês imaginem o que era ouvir Jesus falando. Tanto que ele era bom, falando, né, em aramaico para o povo. Era confortador, né? Dava um alentozinho, te comovia, fazia você chorar. Assistir ele curar, então. Quem não se encanta com um efeito mediúnico, né? Bonito, né? De se ver, né? Aquela manifestação do sobrenatural, entre aspas, né? Do natural que a gente ainda não compreende. Então, a multidão queria era isso. Mas os discípulos não estacavam nisso. Eles não se limitavam a isso. Eles não se aprisionavam a isso. Eles iam além. E por isso eram discípulos. É o que caracteriza o discípulo. Essa vontade de ir além. E nessa vontade de ir além, eles viram para Jesus e falam: explica essa parábola para a gente. A gente ouviu, a gente registrou, gravou, memorizou, se comoveu, se encantou, mas além disso a gente também quer entender. Explica-nos. Sabe o que esses discípulos gostavam de fazer? Estudar. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Sobre gostar de estudar. Nós vamos falar sobre o miudinho. Nós vamos falar sobre o miudinho. O que nós fazemos aqui? Por que nós estamos juntos aqui? A gente gosta de estudar. Eu gosto mais de estudar, gente. Não sei como é que meus alunos lá na faculdade não gostam de estudar, porque eu adoro estudar. É bom, não é? Aprender um negócio novo. No ano novo, eu estudei. Peguei uns livros e estudei para aprender. Eu queria aprender a fazer o bife Wellington. Quem conhece o bife Wellington?
Nossa, é chique demais. Eu comi isso numa festa de formatura uma vez, achei chique. É um filé empanado, na massa folhada. Eu falei, eu vou aprender esse negócio. É coisa de chefe, mas eu vou aprender. E estudei, né? Fiz o teste. Não saiu muito bem, mas aprendi um negócio novo. Hoje eu posso falar, sei fazer bife Wellington. Não é tão bom quanto aquele meu pão sírio, aquele, o perfeito. Lembra dele? Não é tão bom quanto, mas eu aprendi uma coisa nova. Sabe por que eu estou te contando essa história do bicho Wellington? Porque minha bisavó dizia um ditado que era assim: meu filho, o saber não ocupa espaço. A cachola, ó, é o único lugar em que quanto mais você enche e ocupa ela com ensinamento, com aprendizado, mais espaço ela tem. Mais capaz de aprender coisas novas ela se torna. E é muito bom estudar. A casa espírita é, sobretudo, um ambiente de estudo. Herdeira das tradições hebraicas, da sinagoga, né? Que era a Beit Midrash, a casa de estudo, a casa de pesquisa. A casa espírita é uma casa de pesquisa, de aprendizado, de desenvolvimento psicoemocional. E aqui nós temos um esforço muito específico. A gente quer ampliar o nosso entendimento sobre as palavras e os feitos de nosso Senhor Jesus Cristo, tal qual esses discípulos que o versículo menciona. Tá bom? Hoje, então, nós vamos abrir o ano aqui nas gravações, né? E publicando em um dos primeiros episódios de 2021, falando sobre a responsabilidade de quem aprende e o prazer e a alegria e o contentamento que deve haver nesse esforço, o de aprender. É um trabalho que deve dar prazer, alegria, satisfação, contentamento. A gente deve se sentir realizado cada vez que a gente sai de uma casa espírita, termina uma reunião como essa e diz: olha, hoje eu entendi uma coisa nova. Hoje eu sei alguma coisa que eu não sabia. Isso é muito bom, né? Nós vamos começar essas reflexões sobre o Explica-nos, com o livro Palavras de Vida Eterna. Um texto de Emmanuel no capítulo 122. Convite ao estudo. Convite ao estudo. Todos nós aqui já recebemos esse convite. Ou esse convite chegou até nós através de um companheiro, de um amigo, de um familiar, de um ente amado, né? Chegou pra gente, né, Saldir? Falou, olha, tem um estudo ali, né, no bairro Boa Vista, aqui em Uberaba. Vamos lá. Vai que você gosta. Não é assim? Ou as circunstâncias nos convidaram. Uma perda, uma dor, uma aflição, uma angústia. Ou a gente foi atraído, né? E aí é que entra o detalhe, né? A pessoa que nos convidou, se conseguiu fazer a gente entrar na sala, é porque a gente admira a pessoa. Porque se fosse alguém que a gente não admira e pelo qual a gente não tem simpatia, a pessoa ia convidar e a gente não ia. Não é assim? Então, olha, para a gente convidar alguém para participar de um grupo de estudo, esse alguém precisa nos admirar. Ah, Luiz, e quando uma pessoa que é admirada pelo outro faz o convite, mesmo assim o outro está resistente? É porque ele vai ter que ser convidado pela angústia, pela aflição, pela dor. O clamor do convite fraterno não foi tão alto ou não foi tão sensível quanto aquele do convite doloroso. O convite pela dor. Né? Só para a gente esclarecer esse título aí do Emmanuel. E ele vai comentar a segunda carta de Pedro, no capítulo 1, versículo 5, em que Pedro diz assim:
E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé e a virtude, a vossa fé a virtude e a virtude a ciência. Acrescentai à vossa fé a virtude e a virtude a ciência. Aqui eu quero chamar a atenção para o seguinte fato. A ciência que Pedro menciona aqui, nessa carta, ela não é a nossa ciência moderna, não. Essa ciência contemporânea, moderna e contemporânea, que a gente conhece, pós-iluminismo, né? Ela não existia. Quando Pedro fala de ciência, ele fala de todo conhecimento útil. Então, a atividade de um marceneiro era um tipo de ciência na antiguidade, né? O ofício do pastoreio, cuidar de animais, era uma forma de ciência. Tá bom? E aí o Pedro está dizendo, você acrescenta, você junta, alia fé e virtude, e as duas você adiciona o conhecimento. É importante a vida reta, a fidelidade ao evangelho e a Deus, né? É a fé. Isso vai ocasionar uma vida virtuosa. Você, a partir desse esforço, dessa perseverança no bem, você vai começar a frutificar, ou seja, desenvolver virtudes, qualidades que você não perde nunca mais. Porém, esse processo todo de esforço contínuo, de consolidação das qualidades, deve ser um processo consciente. E deve ser um processo consciente, você deve ter ciência dele, entender o que está se passando, porque depois você vai ter que ajudar outros a fazer a mesma caminhada, a ter a mesma trajetória. É aquela história, né? Tinha uns professores assim, quando eu estava na escola, no ensino médio, tinha alguns professores, nossos que eram professores assim, que tinham outros ofícios, né? Então era o engenheiro, dava aula de matemática, era comum isso antes. Mais comum. Né? O advogado dava aula de história, o jornalista dava aula de português, né? O chamado notório saber, né? Eles davam aula por notório saber. E eu me lembro de alguém dizer assim, fulano é um ótimo engenheiro, mas não sabe explicar matemática. É um ótimo farmacêutico, um ótimo médico, mas não sabe explicar química, não sabe explicar biologia. É um ótimo jornalista, mas não sabe ensinar português. Porque há uma diferença entre você viver a ciência e você transmitir a ciência. Você pode viver aquilo sem muita consciência, agindo, por exemplo, intuitivamente. Ou você pode ter plena consciência, dominar plenamente aquele ofício e saber, inclusive, transmiti-lo. Na moral, é a mesma coisa. Na moral, é a mesma coisa. Na vivência do evangelho, idem. Tinha uma avó da Ju que ela fazia uma rosca muito gostosa, aquela rosca caipira, né? Aqui em Minas a gente chama de rosca, né? Em outros lugares chamam de pão doce, né? Trançadinha assim, fazia na roça. Sabia, mas era maravilhosa a rosca. Aí as netas resolveram aprender. E foi um sofrimento, porque a avó dela tinha dificuldade de ensinar o processo. Primeiro que ela falou, põe 3 litros de farinha, aí 3 litros, tá? Depois foram descobrir que era 3 latas de óleo, porque antigamente falava litro de óleo, aqui em Minas, né? Mas na verdade eram 900 e poucos ml, né? Ela não conseguia transmitir aquele conhecimento. Resultado, ela desencarnou e as meninas não sabem fazer a rosca. Não tem essa coisa assim, Ana Clara? Mas vai pedir pra tia, me ensina a cozinhar, faz... Quanto é que põe de tempero? Aí a matrona diz, pro rumo. Põe pro rumo. É no olho. Não, tem que saber ensinar. Tem que saber transmitir esse conhecimento. Então, a fé, a virtude
mas também é importantíssimo a ciência. A ciência. O domínio daquela sabedoria, daquele conhecimento. Por isso, Emmanuel começa dizendo assim: procuremos alicerçar a fé na bondade, para que a nossa fé não se converta em fanatismo. Mas isso ainda não basta. Olha o que o Emmanuel está dizendo. Mas isso ainda não basta. Porque o bem não pode ficar encerrado na experiência de um ser humano. O bem precisa se espalhar. E ele se espalha pelo exemplo, sobretudo, principalmente, mas também pela palavra. Às vezes a gente conhece uma pessoa tão virtuosa, tão cheia de qualidades, e a gente quer ser igual a ela. E ousa chegar e perguntar: escuta, como é que você faz para ser tão paciente? Aí é bom quando a pessoa passa o segredo, né? Fala assim: olha, é o seguinte, ela conta uma história da vida dela, quando é que ela começou a ser paciente, o que ela sente, né? Quando ela é desafiada, o que motiva ela a ser paciente. E aquilo a gente vai assimilar como um aprendizado, uma instrução importante. Base da nossa transformação. Continua Emmanuel. É forçoso coroar a fé e a bondade com a luz do conhecimento edificante. E aqui a gente vai restringir mais. Não é qualquer conhecimento também. Né? Fazer rosca e bife Wellington. Né? É mais que isso. É um conhecimento que edifique. É um conhecimento que faça o outro crescer. Que faça o outro querer ser melhor. Tem pessoas que nos explicam o evangelho, né? O seu Honório era desse jeito, o seu Honório Abreu, né? Explicava o evangelho com tanta paixão, mas também com tanta competência, que todo mundo que ouvia ele queria ser melhor. Ficava com vontade de viver aquilo que ele estava falando. Né? O Simão Pedro de Lima, aqui em Patrocínio, é professor querido do coração. O Simão, ele explica o evangelho com as lágrimas, né? O Simão fala do evangelho e chora. E explica tão bem, que você fala: nossa, eu tenho que dar gente, eu tenho que ter conserto. Porque você fica tocado, mas também o seu raciocínio se ilumina. Porque ele apresenta tesouros dentro do evangelho, né? Pérolas dentro do evangelho, irradiantes, luminosas. Acrescenta Emmanuel: todos necessitamos esperar no infinito amor. Todavia, será justo aprender como. Todos devemos ser bons, contudo, é indispensável saber para quê. Tem que ser bom. Como? Como é que faz isso? Com que finalidade? Para quê? Estudar espiritismo, estudar evangelho. Estudar evangelho através do espiritismo é tentar entender o como e o para quê. A estratégia, a dinâmica, o movimento por detrás da ação e o intuito, o objetivo, a finalidade, o fim último da ação. O que eu quero com isso? O que eu vou ganhar com isso? Para que eu vou mexer com isso? Continua Emmanuel, finalizando essa primeira leitura. Eis a razão pela qual se nos impõe o estudo em todos os lances da vida, porquanto confiar realizando melhor e auxiliar na extensão do eterno bem realmente demanda discernir. Que eu quero chamar a atenção para duas coisas. Primeiro, todos os lances da vida. Quando a gente reúne aqui no Humildinho, eu dou muitos exemplos. Eu sou o rei do exemplo, né? Do exemplo de comida, do exemplo de família, do exemplo da minha profissão.
Por que a figuração, o exemplo é tão importante? Para fazer, né, a hermenêutica, para tirar o conhecimento do campo filosófico, exegético, puramente exegético, interpretativo, e trazer aquilo, linkar, conectar com a vida real, concreta. Qual aspecto da vida? Todos. Evangelho me ajuda a ser um profissional melhor? Sim. O Evangelho me traz disciplina, a disciplina faz eu cumprir horário, a disciplina faz eu pesquisar, a disciplina faz eu não desistir da tarefa que me foi confiada. O Evangelho me faz ser uma mãe melhor? Sim. O Evangelho me ajuda a dosar a doçura e a energia, né? Na medida certa. O Evangelho me faz ser uma mãe melhor. O Evangelho me faz ser um cozinheiro melhor? Sim. Porque o Evangelho me faz pegar na panela, no alimento, sabendo que eu vou servir os outros. Então, muitas vezes eu faço o alimento, a dona de casa faz o arroz em prece. E aí aquelas vibrações salutares ficam impregnadas no arroz. O arroz nem é lá essas coisas, ficou um grudizinho ali, mas o marido põe na boca, o filho põe na boca e sente o amor que está ali. E fala, nossa, que arroz gostoso. O Evangelho foi responsável por isso. O Evangelho tem todos os lances da vida. Na política, sim. Na nossa experiência política. Eu aprendo o equilíbrio entre a ética, né, o culto à ética, a honestidade, mas sem deixar de lado a misericórdia e a compaixão. E aí eu sou um cidadão que tem uma experiência política, mas também tem uma experiência fraterna. O Evangelho. Tudo a gente estuda aqui no Mildinho. Aqui a gente estuda família, aqui a gente estuda profissão, aqui a gente estuda política, aqui a gente estuda esporte, aqui a gente estuda vida comunitária, com vizinhança, tudo. Não tem um assunto que não caberia aqui. Por isso que as parábolas de Jesus falam de tudo. As parábolas de Jesus falam de casamento. Não tem parábola que fala de casamento? As parábolas de Jesus falam de lavoura, de plantação. Fala de convivência familiar. Fala de dívida. Fala de trabalho. De pescaria. Fala de tudo. O Evangelho é o sublime manual, o sublime código de conduta e convivência humana. Onde tiver um ser humano convivendo com outro, ali se faz necessário regras de bem conviver. Onde for. Não tem exceção. E no mesmo parágrafo, o Emmanuel termina dizendo que o conhecimento nos ajuda a discernir. Discernir. Gente, até para fazer a caridade, para ser bom, você tem que fazer a bondade com discernimento. Com discernimento. Olha, pensem comigo. Vou relatar agora para o pessoal da internet que acompanha uma experiência que nós tivemos juntos aqui, né? O grupo aqui de Uberaba, né? Os amigos, nós nos reunimos para auxiliar uma família de imigrantes que vieram de Bangladesh e vieram morar aqui em Uberaba, né? A turma daqui lembra bem desse episódio, o pessoal do canal vai estar conhecendo agora. Aí nós tínhamos alguns desafios. Por exemplo, conseguir alimento para eles, mas eles eram de origem muçulmana. Você não pode levar carne de porco para um muçulmano, né? A alimentação deles, tem coisas que não fazem parte da alimentação deles. Você não pode levar uma saia curtinha para uma moça muçulmana, né? Você vai doar uma roupinha, não pode ser uma roupinha decotada, porque a família não vai vestir ela com essa roupinha. Então, quer dizer, a gente precisou estudar, eu me lembro bem que a gente estudou um pouquinho sobre a cultura de Bangladesh, né? A tia Adriana foi lá, até um pouquinho da língua, né, dona Cíntia? Teve que entender alguma coisinha ali dos nomes, pronunciar os nomes, a gente teve que aprender a pronunciar os nomes da família. Quer dizer, isso demandou um conhecimento para poder praticar o bem.
Agora, esse esforço em estudar sobre a cultura de Bangladesh para auxiliar uma família que veio de lá, isso é fruto do discernimento que o evangelho nos dá. Porque senão a gente ia juntar comida e falar assim, tá passando fome, entrega lá e pronto. Não. A gente discerniu, a gente ponderou, a gente refletiu para fazer o bem, bem. É importante aprender a fazer o bem, bem, com qualidade, com competência. E o discernimento nos traz isso. Uma mãe pode ser um poço de bondade com o filho, de amor e de ternura. Mas de vez em quando o filho chega em casa com uns abacaxi para a mãe descascar, que ela vai ter que fazer uso de um outro atributo, uma outra virtude, a capacidade de discernimento, o bom senso. Saber dirigir o filho e dizer, ó, isso é certo, isso é errado. O estudo nos traz essa potência, né? Essa capacidade, essa força adicional. Ó, vamos avançar agora então para a próxima leitura? Livro Vinha de Luz, capítulo 70. Guardemos o ensino. Guardemos o ensino. E aí o Emmanuel vai comentar uma fala de Jesus que está lá em Lucas 9:44, em que Jesus diz assim: ponde vós essas palavras em vossos ouvidos. Ponha essas palavras em vossos ouvidos. Bom, é claro que Jesus não está falando do aparelho auricular físico, né? Lógico que não. Ele lança a mão de um hebraísmo, né? Que, de onde vem aquela exortação, né, famosa do Shema, né? Shema Israel, ouve Israel, né? O Shema é ouvir. Pôr no ouvido é o ouvir. É dar atenção. Pôr no ouvido é dar atenção. Dar atenção suficiente. Por exemplo, dedicar a um livro do Chico Xavier um tempo digno da sua vida, uma parcela da sua vida, uma porção do seu tempo. Olha, eu vou tirar da minha semana um tempo X para ler com calma, com atenção, um livro da psicografia de Chico Xavier. Mas além disso, dessa atenção cronológica, temporal, tem também a atenção de alma. É o quanto você vai se permitir envolver emocionalmente com o aprendizado. É quando aquilo desce para o coração. E isso que os discípulos falam para Jesus, explica-nos a parábola, isso quer dizer que eles queriam ter também com a história um envolvimento emocional, de coração. Tanto é que não esqueceram. Tanto é que Levi, por exemplo, não esqueceu a história e narrou no evangelho dele. Levi não fazia anotações de corpo presente. Isso está lá no livro Paulo Estevão. Paulo entrevista Mateus. Ele vai até a casa de Mateus, fica alguns dias com Mateus. Mas o ensinamento de Jesus e o envolvimento desses discípulos era tão forte do ponto de vista emocional que ninguém esquecia. Ó, tenho certeza que todo mundo aqui tem um episódio de estimação no miudinho. Se eu não vou fazer isso por nosso prazo, mas se eu fosse perguntar para vocês, se assim, fala um miudinho que te marcou. Você talvez não vai lembrar o número do episódio, né? O pessoal de casa também aí. Mas ó, você vai falar assim, teve uma, Luiz, que você contou uma história assim, assim, assada, que eu nunca esqueci aquele episódio. Não tem? Todo mundo tem. Eu tenho os meus. Teve alguns episódios que eu tive que segurar um choro, para não chorar, para não passar vergonha. Eu fico horroroso chorando, né? Porque a gente tem lições que nos marcam o coração. É isso que Jesus está dizendo. Põe no seu ouvido. Já pensou o dia em que todas as lições do Evangelho nos marcarem o coração? Hein? Aí a história muda. O Emmanuel começa comentando isso, dizendo assim:
Não se trata de registrar meros vocábulos, e sim fixar apontamentos que devem palpitar no livro do coração. Não é gravar letra, tá? É fixar apontamentos. Aquilo marcou, grudou, colou no livro do coração. Ficou impresso ali, marcado. Pela brasa do sentimento. É isso. Continua Emmanuel. Não se reportava a Jesus à letra morta, mas ao verbo criador. Sabe, tem coisa que a gente estuda para o vestibular que depois a gente esquece mesmo, né? Eu esqueci boa parte da matemática que eu sabia no ensino médio, ficou lá na prova do vestibular, só sei história. Essas coisas são coisas que ficam armazenadas como letra morta. Letra morta é aquela que não é registrada efetivamente, emocionalmente. Agora, o verbo de Jesus é um verbo vivo, é um verbo para o coração. E se a gente se junta à fome com a vontade de comer, ou seja, se aquele orador, se aquele palestrante, né, fala alguma coisa que emocionalmente muito brilhante, né, muito extraordinária, no momento em que eu estava muito sedento daquilo, muito faminto de ouvir aquilo, pronto, juntou uma coisa com a outra. Aí você não esquece aquilo nunca mais. Nunca mais. Tem algumas histórias que eu conto para vocês, né? Eu já contei 1000 vezes. Eu sei disso que ajuda depois a falar assim, nossa, você contou essa história de novo. Aí outro dia eu falei, gente, será que eu tô ficando gaga? Tô ficando meio lelé? Mas aí eu falei, me tranquilizei, eu me perdoei. Falei, não, é que são histórias que eu ouvi, que eu vivi, que alguém me contou, em momentos em que eu estava precisando muito de ouvi-las. Aí eu não esqueço. E aí eu quero ensinar para os outros. Né? E aí o Emmanuel encerra essa lição dizendo assim: ponde minhas palavras em vossos ouvidos, disse Jesus. O próprio vento possui uma direção. Teria, pois, o Divino Mestre transmitido alguma lição ao acaso? Será que Jesus conversou fiado alguma vez? O que é o fiado? Você chega na padaria e pede fiado. Barato, né? De graça. Sem valor. Vai, mas não tem valor de troca. Alguma vez Jesus disse alguma coisa que a gente não tivesse que comprar? Que não merecesse ser comprada? Adquirida? Nada. Tanto que o evangelista João vai dizer, né? Se eu fosse escrever, pôr no papel, todas as coisas que ele disse e fez, nem todo o orbe, nem todo o planeta Terra conseguiria guardar tanto livro. Olha, que coisa extraordinária. Nem todo o orbe conseguiria guardar tanto livro. Porque não tem nada que Jesus tenha feito e dito que se perca. O que a gente conhece através da psicografia do Chico, através dos relatos bíblicos, é uma diminuta parte de tudo que Jesus falou e fez. Não se perde nada. Então, se tem coisas que não foram registradas, que já têm valor, imagine isso que a gente tem mãos para estudar. Por isso que a gente faz o miudinho. Por isso que a gente vai ficar décadas estudando Mateus. Porque a gente não quer perder uma frase, uma palavra, um livro sequer. A gente quer aproveitar tudo. Entendeu por que a gente é tão lerdo para acabar esse livro? A gente não vai deixar passar nada. Por isso eu já estou de antemão combinando com vocês. Hoje é dia 6 de janeiro de 2021. Não sei que dia está indo ao ar o episódio. Nós já vamos combinar o seguinte. Vamos ver se vocês topam. O dia que a gente terminar o livro de Mateus, vamos começar de novo?
Tá? Outros companheiros vão estudar Lucas, Marcos. Eu sei que tá vindo aí uns espíritos bons de serviço que vai estudar. Essa existência, eu vou dedicar só a Mateus. Combinado? O dia que a gente terminar, Mateus, nós começa de novo. Mateus, tudo de novo. Aí, se desencarnar antes, pede permissão para estudar desencarnado. Porque eu tenho certeza que a minha avózinha continua estudando com a gente. Tá bom? E eu vou continuar vindo desencarnado. Se vocês ouvirem umas correntes arrastando lá no centro, sou eu. Não se assustem, viu? Sou eu. Então lá, ó. Livro Doutrina Escola. Lição de Emmanuel também. Capítulo 13. Espiritismo e Estudo. O Emmanuel começa dizendo assim, essa lição é muito forte. Ele começa dizendo assim, o Espiritismo não pode ser, assim, uma doutrina estanque nas manifestações exteriores. Lembra no começo do estudo hoje que eu falei que para muita gente doutrina espírita é entretenimento? É videozinho bacana na internet, né? É passeio em encontro, em congresso, em reunião espírita. Para muita gente é assim. É o que o Emmanuel está chamando aqui, ó, de manifestações exteriores. Espiritismo não é o que acontece fora de mim. Espiritismo é o que acontece dentro de mim. Espiritismo, eu não posso dizer, enfim, para eu definir isso, eu não posso dizer que o encontro foi bom porque ele tinha cadeiras confortáveis, ou porque o palestrante era muito famoso, ou porque o áudio estava maravilhoso. Não. O encontro foi bom, um congresso foi maravilhoso, se eu sair de lá decidido a mudar, e a primeira coisa que eu fiz quando eu saí do congresso foi procurar o fulano e pedir perdão para ele. Eita! Aí eu posso dizer, que encontro maravilhoso, que eu saí de lá e procurei fulano para me reconciliar com ele. Se não, foi só entretenimento. Mildinho é só entretenimento. Se a pessoa pega, assiste os vídeos, que legal. É um gordinho engraçado. Não, aí é só entretenimento. Agora, se eu assistir um episódio, desliguei o vídeo, saí da internet, fui ali, abracei minha esposa e falei, hoje eu fui estúpido com você na hora do almoço. Eu fui grosseiro com você. Aí eu posso dizer que o Mildinho foi especial. Se não, mero entretenimento. Tá bom? Acrescenta o Emmanuel. Nem costumes automáticos, nem atitudes enquistadas por votos de confiança. Costumes automáticos, sabe? Sujeito, 40 anos de doutrina espírita, senta no mesmo lugar, no mesmo banco do centro, faz a mesma coisa automaticamente, friamente, roboticamente. Com atitudes enquistadas, um quisto, né? Aquilo que petrificou, que calcificou, né? Ou que aglutinou ali. Virou um tumorzinho. Alguma coisa que não se movimenta mais. Não há movimento íntimo. Não há movimento de alma. O tempo passa e o sujeito continua com os mesmos defeitos, os mesmos vícios, as mesmas dificuldades, não muda em nada. Essa semana eu tive uma vitória espiritual triunfal. Me senti glorificado na minha casa. Eu estava montando uma bicicletinha que o Francisco ganhou do padrinho dele. Ela veio desmontada e eu estava montando com os meus equipamentos, né? A minha caixa de ferramentas, que a minha esposa me deu de Natal. E aí eu estava montando, aperta parafuso, puxa daqui, puxa de lá. A Juliana virou para mim e falou assim,
Amor, ela me chama de amor. É amor, abreviado. Amor, você mudou tanto desde que a gente casou. Você era incapaz de apertar um parafuso. Eu tinha que brigar para você apertar um parafuso lá em casa. Agora, tudo que eu peço para você fazer aqui em casa, você vai, pega o martelo, pega o parafuso e arruma. Eu me senti pleno porque ela me disse que em 7 anos eu não permaneci o mesmo. Eu sei que é uma conquista pequenininha, eu sei que é pouca coisa, mas eu não sou o mesmo. Hoje eu coloco um quadro na parede, né? Eu monto um brinquedo do menino. Ai, que coisa boa ouvir aquilo. Foi muito bom ouvir isso. É isso que o Emmanuel está dizendo. O estudo deve servir para isso. Para te fazer estar em perpétuo, né? Perpétua transformação, modificação. Ele completa dizendo assim: as assembleias em que se exprime, quais aquelas dos cristãos primitivos, devem ser reuniões de intercâmbio cultural, em que as letras consoladoras e educativas interpretadas pela inteligência madura se constituam substância nutriente das almas. Então, reuniões como a nossa são reuniões de intercâmbio cultural. A maturidade de entendimento que um adquiriu, ele partilha com o outro como quem divide um pedaço de pão. E pode ser que a fartura de um socorra a fome e a necessidade do outro. Então, aquilo que Jesus faz na última ceia com os discípulos, né? Este é o meu corpo, tomai e comei, né? E pega um pão, um pedaço de pão e divide com os discípulos. É o que a gente deve fazer em pequenos grupos de estudo. Eu falo sempre isso. Eu não sou tão entusiasmado com os grandes eventos que reúnem muitos, quanto eu sou com os pequenos grupos que se montam, que se organizam. Então, eu fico muito, muito feliz quando alguém diz assim, igual a companheira essa semana falou que lá em Ubatuba montou um grupinho de estudo. Estamos estudando e os nossos estudos estão acontecendo com base nos vídeos do Mildinho. Fico muito feliz quando o pessoal lá em Vila Velha, no Espírito Santo, eu encontrei com eles no Natal agora, pela internet, e eles estão estudando juntos, né? Então, grupos menores, mas espalhados por todo o Brasil, estudando o Evangelho. É o que o Emmanuel está chamando de reuniões de intercâmbio cultural. Porque a atividade com o grande orador, ela acaba sendo meio monologal, né? É quase um monólogo. Né? O próprio Mildinho aqui acaba sendo meio monólogo, né? Eu falo, vocês escutam, né? Por causa do formato, da internet e tal. Mas o grupo de debate, o grupo de discussão, o grupo de pesquisa, ele é rico demais, porque é que nem aquelas festas americanas, né, que eles falam, né? Cada um leva um pratinho. Festa de final de ano, né? Na firma, cada um leva uma bandeja. E isso faz ser muito rico. Então, organizem os seus NEPs, pessoal que acompanha o canal, organize os núcleos de estudo e pesquisa do Evangelho, organizem grupos de estudo sistematizado, se reúnam com seus companheiros em volta de um bom livro, discutam as lições da codificação kardeciana, da psicografia de Chico Xavier, as passagens do Evangelho em conjunto. Façam isso em família. Estudem em família, reúnam com seus familiares, em volta da mesa, né? Faz um culto um pouquinho mais demorado, às vezes. Nós vamos estudar junto. Eu lembro uma vez, eu fui visitar o seu Adelmo. Lembra, seu Adelmo? No horário do culto. Foi muito gostoso, que eu cheguei, né?
E aí a gente foi participar do culto dele e virou uma reunião, porque todo mundo comentava e levantava a mão e dava um palpite. Foi uma delícia. Isso deve florescer em todos os lares cristãos. O hábito saudável, prazeroso de se reunir em torno do Evangelho e debater e discutir a mensagem do Cristo, em que um companheiro mais maduro, mais experiente, explica as lições para os companheiros que estão começando a estudar agora. Ah? Continua Emmanuel dizendo assim: em seu clima de liberdade santificante, todos os temas da vida podem passar pelo crivo da razão, enriquecendo o discernimento. Todos os temas da vida, conforme a gente já mencionou antes. Eis porque um templo espírita não se resume à função do hospital para as criaturas enfermiças e torturadas, mas é, sobretudo, uma escola aberta aos interesses supremos do ser e do destino. O centro espírita é hospital. O centro espírita sana as nossas mazelas, as nossas chagas, as nossas feridas morais, emocionais. Mas, sobretudo, o centro espírita, ele deve dar rumo, dar direcionamento, dar caminhada, né? Para quem quer caminhar. E acrescento, Emmanuel, em todas as atividades, quando corretamente dirigidas, são aprendizados de caráter sublime, desde a simples manifestação dos desencarnados em desajuste até a preleção dos grandes mensageiros da esfera superior. Porque numa reunião mediúnica, por exemplo, quando um espírito em extremo sofrimento comunica, a gente aprende com ele. É material para debater, para discutir. É muito bom que a reunião mediúnica, gente, os chamados trabalhos de desobsessão, né? O senhor Arnaldo Rocha gostava de chamar de enfermagem espiritual. É muito bom e oportuno que reserve ali um minutinho, 10, 15 minutinhos, para discutir, para comentar as comunicações. Isso é aprendizado. E a mensagem do benfeitor, do instrutor, do mentor da casa, idem. Então, eu não acho proveitoso uma reunião mediúnica em que o médium dá passividade, o espírito manifesta, o doutrinador dá encaminhamento, pronto, assim seja, cada um vai para sua casa. Não. Menos comunicações, porém, um espaço ali de 15, 20 minutinhos finais para discutir, para debater uns com os outros. Tá bom? Ó, para a gente fechar essa lição, do excelso mentor que balsamiza dores físicas e curava chagas do corpo, ouvimos certa feita a promessa preciosa: conhecereis a verdade, e a verdade vos farás livres. E todos sabemos que é preciso conhecer para renovar, e renovar para progredir. Sem conhecimento não há avanço. A gente não dá um passo à frente sem esse conhecimento edificante, esse conhecimento luminoso do Evangelho. A gente não consegue avançar. Sem avanço, não há mudança de hábito. Sem mudança de hábito, não há progresso. A gente desencarna e desencarna mal. Luiz, o que é desencarnar mal? É voltar para casa, voltar para o plano espiritual, exatamente o mesmo. Voltar o mesmo. A gente olhar no olho do nosso avalista reencarnatório, quem assinou embaixo para a gente reencarnar, olhar no olho dele, e ele falar assim: escuta, tinha um espírito que você odiava de morte, nós pusemos ele na sua vida, era o seu marido. A gente encaminhou ele para sua vida. E aí? Você pelo menos tolera ele? Aí você fala: eu continuo odiando ele de morte. Que triste. Não houve progresso. Não houve avanço. Né? E agora, para a gente fechar a reunião de hoje, aliás, não, a penúltima lição para fechar hoje, né? Ante a lição
Olha essa frase de Paulo, gente, aliás, antes da lição é capítulo 1 do livro Fonte Viva. E aí vem o versículo de Paulo. Considero que te digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Paulo, segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 7. Comenta o Emmanuel. Ante a exposição da verdade, não te esquives a meditação sobre as luzes que recebes. Sabe o que os discípulos queriam fazer com a parábola do joio e do trigo? Meditar. Então eles escutaram a parábola, pediram para Jesus a explicação, e aí com esse conteúdo eles iam meditar. Meditar é a ruminação da consciência. Não é assim o boizinho lá? Ele tira o capim do chão, masca, né? Engole, depois ele regurgita aquilo, volta para a boca para ele mastigar mais, não é assim? O processo de digestão dele funciona desse jeito. É a gente. Escuta uma história, assimila, né? Lê uma lição de Humberto Campos, um conto dele. Assimila, no outro dia lê de novo, mas aí ruminando, meditando, refletindo, fazendo ali conexões com a sua vida. Faz conexões com a sua vida. Olha, aí eu tenho um filho rapaz, e ele arrumou uma namorada e noivou com essa menina e tá de casamento marcado e vai mudar da cidade com essa menina. Aí a mãe fica mordida de raiva. Nossa senhora, essa moça apareceu para levar o meu filho de mim. E eu fico sofrendo por dentro. Aí eu pego o livro Nosso Lar e tô lá lendo o livro Nosso Lar, cai naquela lição que o André Luiz veio na casa dele no Rio de Janeiro para socorrer, ajudar a família, chegou lá, descobriu que a esposa dele tinha casado de novo. E aí ele tem um desafio pela frente, né? E a Narcisa ajuda ele a superar o ciúme. Pronto. Pego, marco a página, marco essa página e fico meditando. Será que existe aí uma relação edipiana minha com meu filho? Algum ciúme de vida passada mal resolvido? Na verdade, alguma coisa que eu preciso superar? Eu preciso transformar esse sentimento em algo maternal realmente? Será que essa moça não é a minha rival do passado? E eu preciso ultrapassar esse sentimento? Ó, tô ruminando. Aí eu vou, leio o capítulo do André Luiz de novo, dessa vez prestando atenção no que a Narcisa fala para ele. É assim que se estuda Espiritismo. Linkando ele com a vida concreta. A gente não estuda Espiritismo para fazer palestra, não, gente. A gente estuda Espiritismo para bater menos com a cara na parede. Para viver melhor. Para machucar menos os outros e para se machucar menos. Para isso que a gente estuda Espiritismo. Acrescenta o Emmanuel. Debalde escutarás a palavra inspirada de pregadores ardentes, se não descerrares o coração para que o teu sentimento mergulhe na claridade bendita daquela. Você vai escutar os maiores palestrantes do movimento espírita. E vai ser tudo tempo perdido. Vai tudo para o ralo. Se você não encontrar aplicação prática para aquilo. E esse serviço é seu. O povo é um tal de final de palestra, procurar um palestrante para conversar com ele, para pedir conselho. O sujeito já fez a palestra, meu Deus do céu. Sabe o que a gente quer? Que ele te diga como aplicar aquilo. É onde o sujeito vai lá, aluga o palestrante, 10 minutos, a fila atrás de gente querendo autógrafo, o sujeito aluga. Olha, eu estou pensando se eu largo ou não do meu marido, e ele quer que o palestrante... É onde o palestrante fala para mim, mas minha senhora, eu já fiz uma palestra de 1h30 sobre não separeis o que Deus juntou,
E a senhora ainda quer escutar o que de mim? Pegar esse conhecimento e pôr em prática é serviço seu, não é comigo, não. Aí o sujeito sai de lá e faz uma postagem no Insta. Os palestrantes espíritas estão vaidosos. São arrogantes. É que ele falou, faz sua parte. Encontrar aplicabilidade para aquilo é com você. Ó, inúmeros seguidores do Evangelho se queixam da incapacidade de retenção dos ensinos da Boa Nova, afirmando-se inaptos à frente das novas revelações. Então, muita gente fala, eu não dou conta de estudar o Evangelho. Quem sou eu para estudar o Evangelho? Evangelho é muito difícil. Olha o que o Emmanuel vai dizer. E isto porque não dispensam maior trato à lição ouvida, demorando-se longo tempo na província da distração e da leviandade. O que é a província da distração e da leviandade? O sujeito fica horas no Facebook, horas no WhatsApp, horas no Instagram, horas na televisão, vendo novela, vendo jornal, vendo, o Faustão, vendo Ana Maria Braga, e depois fala que não entende o Evangelho. Não entende por quê? Porque ele dedica menos de minutos a uma leitura do Emmanuel. E sem Emmanuel, você não entende o Evangelho fácil, não. Quer entender Evangelho? Quer entender a leitura do texto bíblico? Estude doutrina espírita, dedique mais horas ao estudo da doutrina espírita e menos horas à conversa fiada na rede social. É assim. Vou lembrar aqui um caso que eu escutei do Emmanuel em Pedro Leopoldo com o Chico, que é ótimo. Os companheiros lá de Pedro Leopoldo, a turma ali, né? O Clóvis Tavares, Arnaldo Rocha, fizeram a seguinte pergunta. Chico, pergunta para o Emmanuel como é que ele faz para entender tanto de Bíblia, para comentar tão maravilhosamente a Bíblia. A resposta do Emmanuel. Chico, fala para eles que eu aproveito os minutos. Não perde tempo. Só Honório Abreu não perdia tempo. O Haroldo uma vez me contou uma história interessante, Sonório. Ele tinha chegado na União e o Sonório estava entregando. Ele chegou na sala de Sonório quando ele estava entregando a chave para o rapaz que ia lavar o carro do Sonório. O Haroldo era novinho, com aquela ideia, né? Nossa, Sonório deveria dar exemplo de humildade, lavar o próprio carro, né? Entregando a chave para o rapaz que ia lavar o carro dele. Aí o Haroldo falou assim: Sonório, o senhor vai deixar o rapaz lavar seu carro, né? E o Sonório falou assim: meu filho, primeiro que eu tenho que dar emprego pro rapaz, né? Segundo que o tempo que eu não lavo meu carro, eu estudo mais Evangelho. Olha, aproveitar os minutos. O Sonório não ia pôr o outro para lavar o carro para ele sentar no bar da esquina tomando uma, não. Ele ia sentar e estudar Evangelho. E como estudava? Ninguém está falando para a gente virar, né? Bitolado com isso. Não é isso. A gente só está dizendo que horas bem aproveitadas resultam em mais tempo dedicado ao estudo. Mais tempo dedicado ao estudo favorece a nossa capacidade de discernimento e, consequentemente, favorece a nossa convivência familiar. Aqui no grupo Aurélio Agostinho, Centro Espírita Aurélio Agostinho aqui em Uberaba, tinha um companheiro, Celso Afonso, né, da psicografia, e tinha um trabalho de orientação espiritual. As pessoas entravam na fila
Você começou com o Chico lá na comunhão. Orientação espiritual. Então, uma pessoa estava com um problema terrível em casa. Ah, meu marido está me traindo. Aí, escrevi o papelzinho, né, pedindo orientação à espiritualidade. E depois vinha a resposta à espiritualidade por escrito. Uma mensagem curta, né, que o Celso psicografava. E era frequente as pessoas saírem de lá da casa cuspindo marimbondo, assim, furiosas, né? Muitas vezes amigos me pediram, eu queria orientação espiritual, que eu tô com um problema. Eu falei assim, não, eu te levo, acompanho. Eu levava a pessoa saía de lá, esse médium charlatão, eu não sei onde eu tava com a cabeça de vir aqui. Eu falei, mas o que tá escrito? Olha só o que me entregou. E eu vi que o que me entregou foi o mesmo que entregou para as outras pessoas. Estava escrito assim, meu irmão, estude, ore e trabalhe. Ponto. Aí a mensagem do sujeito que veio antes. Estude, ore e trabalhe. Ponto. E as pessoas ficavam bravas, porque elas queriam que, né? Queria que o Celso lesse a sorte. Trouxesse o marido em 3 dias. E simplesmente a orientação dos benfeitores era estuda, ora e trabalha. E é isso. Qualquer dia eu vou fazer um teste, vou gravar um miudinho aqui, vou chegar aqui, miudinho vai ter 2 minutos. Eu vou falar assim, pessoal, estuda, ora e trabalha. Até a semana que vem. Vai ser assim. Pode ser? Vamos encerrar assim, então? Olha, os discípulos chegam para Jesus e falam, mestre, explica-nos a parábola do joio e do campo. Vontade de aprender, vontade de estudar. Então fica aqui o recado ordem de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos. Que é uma variação do primeiro mandamento. Certo? Até a semana que vem, gente. Beijão para todo mundo.